Se você não me conhece, eu me chamo Vinícius e hoje nós vamos falar sobre PCR na rua. Essa daqui é a Urgência Flix e estamos no episódio 1. Inicialmente a gente precisa entender que quando nós falamos de parada cardiorrespiratória na rua, não significa que essa PCR ela vai acontecer em uma via pública. Ela pode acontecer na igreja, pode acontecer na academia, pode acontecer numa festa, pode acontecer no curso, pode acontecer em diferentes lugares. E você pode ter certeza, você pode estar no lugar mais aleatório possível. Sempre vai ter alguém que vai saber que você é aluno ou que já é profissional de saúde. Todo mundo vai olhar para você e vai perguntar: e aí, vamos fazer o quê? Uma coisa é um paciente chegar com a PCR em uma unidade básica de saúde. Uma coisa é o paciente chegar em uma PCR, em uma UPA, em um PSF, em um CB. Nesses lugares nós temos colegas e também nós temos estrutura física e se caso a gente tiver dúvida, a gente vai ter pessoas qualificadas para tirar. Agora, quando a gente tem um caso de PCR na rua, nós não temos ninguém para tirar nossa dúvida na hora. E é você que vai ter que coordenar o que deve ser feito. A sua ação ela deve ocorrer imediatamente, você tem que ter um foco no paciente e a sua primeira ação vai ser o que vai delimitar o desenvolvimento dessa PCR. Quando a gente vê um caso de PCR na novela, no curso, na série, no filme, em qualquer tipo de lugar, a gente vê algo totalmente sincronizado. Do nada aparece um ambu, do nada aparece uma pessoa que já sabe todos os procedimentos bem certinho, não aparece curioso e na realidade é algo totalmente diferente. Então, quando a gente está falando de parada cardiorrespiratória na situação de rua, nós temos alguns desafios que a gente vai trabalhar agora. O primeiro grande desafio que a gente tem em uma parada cardiorrespiratória na rua, sem dúvida nenhuma, é o lugar que nós vamos estar alocado. Por quê? Esse lugar pode ter sido em um acidente, esse lugar pode ter sido em um deslizamento, esse lugar pode estar um calor absurdo, pode estar uma chuva, pode ser um lugar que ocorreu um choque, que tem uma poça d'água perto. E tem profissionais da saúde que não sabem atender fora do hospital. Ou seja, o profissional fica exposto a uma situação que não é da realidade dele e ele trava na hora. Então sim, o lugar é um desafio muito importante na hora de vencer a parte da PCR na rua. O segundo desafio que é muito importante, que atrapalha muito quando a gente está falando de PCR na rua, é a falta de material. Agora, quando eu falo falta de material, eu não estou falando apenas a falta de material físico. Eu também estou falando a falta de material humano, porque você não tem equipe. Dentro do hospital, ao seu lado você vai ter uma técnica de enfermagem que tem 15 anos de experiência. E ao seu outro lado você vai ter uma técnica de enfermagem que tem só 4 meses de experiência. Você pode ter certeza. Essas duas técnicas de enfermagem elas estão em uma situação diferente. Uma tem muita experiência e a outra está adquirindo agora. Mas tanto a de 15 anos quanto a de 3 meses vão saber ajudar você na hora da PCR. Mas quando você está em um lugar que você não imaginava que teria uma parada cardiorrespiratória e que você iria ajudar uma pessoa, você não tem um material humano e você também não tem um material físico. Você não tem ambu, você não tem oxímetro, você não tem monitor, você não tem acesso e você não tem medicação. Então, a falta de material é um grande desafio também quando a gente está falando de PCR na rua. O terceiro ponto é algo que me deixa muito triste, que é a parte dos curiosos, quando a gente fala de atendimento, né? Primeiros socorros. Quando acontece um acidente hoje em dia, infelizmente, gera uma aglomeração de pessoas. Você precisa de espaço e o pessoal não dá esse espaço para você. E a maioria das pessoas vão estar lá apenas para filmar. Não é para ajudar. Não é para nada. E isso também é um desafio na hora da gente falar de parada cardiorrespiratória na rua. E o outro ponto é a dúvida. Você, profissional da saúde, você tem muitas dúvidas. Eu também tenho.
todo mundo tem. A gente não tem aquela confiança de será que eu já estou preparado para ser o cabeça desse atendimento? Será que eu vou saber fazer o certo? Porque no curso é uma coisa e na realidade é outra. Mas a gente tem que ter a confiança e principalmente a gente tem que entender que aquela vida naquele momento está nas nossas mãos. Então, esses são os grandes desafios de uma parada cardiorrespiratória na rua. Agora nós vamos visualizar a sequência do atendimento na rua. Vamos lá. Imagine que você estava na pracinha caminhando. Do nada, uma pessoa cai. Você chegou no local e o paciente, quando chegou lá, ele já estava desacordado. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar ao seu redor. Ou seja, você vai ter que visualizar se você está em uma via pública, se o local que o paciente caiu e que você está ao lado dele tem risco de atropelamento para você e para o paciente. Se não for nessa situação, se a pessoa estava em um lugar de deslizamento, se tem combustível na pista, se tem carro pegando fogo, se tem fio descascado na pista perto de água. Então, você vai ter que visualizar essa parte. E o primeiro passo é você garantir a segurança do local. A sua segurança e a segurança do paciente é a primeira coisa. E você vai promover essa segurança ou isolando o local, ou você vai ter que tirar o paciente do perigo. Porque você vai estar exposto ao perigo e o paciente também vai estar exposto ao perigo. Aí você me pergunta, mas Vinícius, o paciente ele teve um trauma raquimedular, eu não tenho como tirar ele. Infelizmente você vai ter que tirar, irmão. Você não pode ficar exposto ao perigo. Você não pode prestar uma assistência estando exposto ao perigo e colocando a vítima em mais perigo ainda. Então, mesmo que o paciente ele esteja em um trauma e você estiver no atendimento, você vai ter que tirar o paciente de lá, se tiver em situação de risco. Não pense duas vezes. Depois de promover a segurança do local, você vai ter que verificar se o paciente está realmente desacordado. Tente se comunicar, chama a atenção dele. Senhor, senhora, está me ouvindo? Chacoalha ele, porque ele com a pancada da queda pode ter tido mal-estar e pode ter caído. Show? Vinícius, eu já tirei o paciente de uma situação de perigo. Chamei ele e ele não respondeu. Ele continua desacordado. Então, o que é que eu devo fazer agora? Ou seja, o paciente ele não está responsivo. Pega essa visão. Você tem que checar o pulso do paciente imediatamente por 10 segundos. E já vai a dica. Não adianta você verificar o pulso em pulso periférico. Nada de radial, nada de pedioso, nada de braquial. O foco vai ser na artéria carótida. Isso mesmo, ao lado do esternocleidomastoide, você vai verificar o pulso desse paciente por 10 segundos. Você também tem a opção de verificar pela artéria femoral. Só que é aquela situação desnecessária que o paciente pode estar de jeans, pode estar de cinto, e você vai ter que colocar a mão na região, vai demorar mais tempo, e a artéria carótida ela acaba sendo mais acessível para você no momento. Então, fez esse passo, verificou que o paciente não está responsivo, você vai ter que verificar o pulso dele e o foco vai ser na artéria carótida. Nada de verificar pulso periférico. Nada de verificar pulso periférico. Show! Vinícius, eu cheguei no local, verifiquei que o paciente estava caído, promovi a segurança dele, falei com o paciente e ele não ficou responsivo. Depois, visualizei o pulso dele e não consegui sentir. O paciente estava sem pulso. E agora, o que é que eu devo fazer? Bom, o paciente ele está sem pulso. Então, a partir desse momento, você acabou de constatar uma parada cardiorrespiratória e você vai ter que iniciar imediatamente a RCP. A famosa ressuscitação cardiopulmonar. Só lembrando o seguinte, a maioria dos casos de parada cardiorrespiratória na rua, morte súbita,
ocorre por conta de causas relacionadas à fibrilação ventricular ou taque ventricular sem pulso. Esses 2 pontos vai ser o que a gente vai estudar no próximo episódio, por isso que eu não vou abordar aqui. Por esse motivo, o paciente ele está com a PCR na rua sem pulso e você identificou que ele está sem pulso e você, além de iniciar o RCP, você vai precisar imediatamente de um desfibrilador. Então, o paciente ele está sem pulso. Você, profissional da saúde, vai ter que iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, mas você também vai ter que entrar em contato com o SAMU para solicitar um desfibrilador. Então, já pega o seu telefone, coloca no Viva Voz, liga para o SAMU, pede para trazer um desfibrilador e logo após isso você vai iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Só lembrando o seguinte, não é de qualquer forma que você faz a RCP. Se você for uma pessoa leiga que fez aqueles cursos de Detran ou que fez aqueles cursos de bombeiros de 4 horas, de 8 horas, que pega o certificado em um dia, tudo bem. Mas se você for profissional da saúde, estudante de enfermagem, enfermeiro, técnico em enfermagem, estudante de medicina, médico, você tem sim capacidade de fazer a chamada RCP de qualidade. Então, você que for profissional da saúde, tenha confiança que você sabe sim fazer RCP de qualidade e você sabe os procedimentos corretos na hora. Então, só recapitulando o seguinte, chegou no local, o paciente estava caído. Você proporcionou o lugar de segurança para você, socorrista, e para o paciente. Logo depois, você falou com o paciente para verificar se ele estava responsivo e ele não estava. Logo após isso, você foi verificar se o paciente estava com pulso e ele estava sem pulso. Dessa forma, você automaticamente já colocou na cabeça: paciente está sem pulso, provavelmente ele teve uma causa cardíaca relacionada à fibrilação ventricular e taque ventricular sem pulso. Nesse exato momento, eu, profissional da saúde, já sei que vou precisar de um DEA. Já pego o meu telefone, coloco no Viva Voz, disco 92, ligo para o SAMU, solicito um DEA e daí eu inicio a ressuscitação cardiopulmonar de qualidade. Vamos lá? Depois de ter realizado todos os passos, chegou o momento de você iniciar as compressões e já pegue a visão agora. Você vai inclinar o corpo sobre o paciente, igual essa moça aqui está fazendo. Você vai esticar completamente o seu braço. Você não pode dobrar o seu cotovelo de forma nenhuma. O que vai trabalhar é o seu tronco, o tronco que vai para frente com a mão esticada. Você vai pegar 2 dedos e vai colocar em cima do apêndice xifoide. E essa parte da mão aqui, ela vai ficar em cima da outra com os dedos entrelaçados. Essa parte da mão aqui vai em cima do externo e você vai iniciar a RCP. Basicamente, você vai inclinar o corpo em frente ao paciente, vai esticar completamente o seu braço. Você não pode dobrar o cotovelo de forma nenhuma. Você vai pegar 2 dedos e colocar em cima do apêndice xifoide e essa parte da mão aqui vai ficar em cima do externo. Quando essa parte da mão estiver em cima do externo, você vai entrelaçar os dedos, vai esticar completamente o seu braço, que já vai estar em cima do externo, e o movimento vai ser apenas do seu tronco. Você não vai utilizar o cotovelo e nem o braço para nada. O tronco que vai trabalhar. Show! Depois que você fizer essa parte de posicionamento e já iniciar as compressões, aí já está na sua cabeça. São 30 massagens para 2 ventilações, a famosa 30/2. Aí você tem que verificar o seguinte, tem que ser no mínimo 100 compressões por minuto. Por que, Vinícius? Tem que ser essas 100 compressões por minuto? Porque você vai ter que fazer como se fosse o coração bombeando.
E a partir do momento que você consegue manter esse ritmo, você consegue manter oxigenado e você consegue nutrir o coração e o cérebro durante esse tempo que ele não está conseguindo trabalhar sozinho. Terminou as 30 compressões, aí você vai iniciar as 2 ventilações. E eu já tenho que deixar aqui um adendo muito sério para você. Tenha muito cuidado com as doenças infecto-contagiosas. Às vezes o paciente ele pode ter caído, pode ter machucado a boca e ele está com sangramento lá. Às vezes pode estar com excesso de secreção e você não vê. Então, use a máscara, tenha pocket mask para o profissional de saúde. Evite fazer o contato boca a boca. Também existem as máscaras de RCP descartáveis. Se exponha da menor forma possível. Show? E aqui também nós temos a técnica de ventilação que está muito clara aqui nessa imagem. Vamos dar o foco aqui. Lembre-se que na hora de fazer a técnica de ventilação, você vai ter que elevar um pouco o queixo do paciente na hora de fazer essa técnica. Depois você vai fechar o nariz do paciente. Aí quando você fazer as 2 ventilações, você vai ter que ficar de olho no tórax do paciente para ver se vai se expandir. As 2 ventilações ela tem que ser o mais rápido possível, porque o foco vai ser total na massagem. Aí você fez as 30 massagens e as 2 ventilações, e você vai ficar nessa. 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2, até a chegada do desfibrilador. Quando o DEA chegar, você vai perceber que o DEA fala, o DEA conversa. O DEA ele tem botões que são altamente interativos e de fácil entendimento. As pás elas vão mostrar os locais que elas vão ficar instalados no paciente. E o DEA ele consegue identificar o ritmo que o paciente está. E se caso for um ritmo chocável, o DEA ele vai pedir para você se afastar e vai falar todas as instruções. E quando o DEA acabar de chocar o paciente, ele vai dar o comando para você reiniciar as manobras de RCP. O aparelho ele vai contar 2 minutos exatos. Esses 2 minutos exatos eles vão corresponder a 5 ciclos de 30 por 2. Logo que acabar esse ciclo de 30 por 2, a UDEA ele vai chocar novamente. E depois que chocar, você vai ter que verificar o pulso do paciente para ver se ele voltou. Se caso ele não voltou, vai reiniciar os 5 ciclos de 30 por 2 e dessa forma vai ficar repetindo até a chegada do SAMU para fazer os procedimentos operacionais cabíveis para o caso de ressuscitação cardiopulmonar na rua. Se caso você tiver qualquer tipo de dúvida, deixa aí que a gente vai desenrolar.